Ô, Glória! Chegamos por mais uma vez, mais um sábado maravilhoso. Chegando no ar mais uma vez o podcast Roda de Amigo. Meus amigos de todos os sábados que tá sempre com a gente aqui, dando o ar da sua graça, com a sua audiência. Quero aqui agradecer, quero em primeiro lugar cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde a todos vocês e também agradecer você que nos dá uma carona aí no seu carro de aplicativo, no seu caminhão, no seu... Aí você que está deitado no sofá na sua casa, né, assistindo aí o podcast, ou que todos os sábados à tarde tem esse costume, já vem com a gente, né? Navegando aqui nessa nave da Rádio New Life, aqui o podcast Roda de Amigo, onde nos encontramos aqui para bater um papo, para falar de coisas relevantes, pessoas que vêm fazendo algo que seja de útil para a sociedade. E o nosso objetivo maior, projeto, é alcançando vidas. Roda de Amigo, todos sabem que a gente está aqui, a gente sempre convida um amigo, convida uma pessoa, um pastor, um profissional, uma pessoa que vem fazendo algo que seja bom para a sociedade. E hoje não é diferente. Hoje temos dois gigantes aqui que vêm aí fazendo um trabalho maravilhoso. Hoje o programa não está doce, meu irmão, está melado. O troço está gostoso. Hoje Deus nos deu essa tarde maravilhosa de fazermos um programa maravilhoso, doce. Hoje, excepcionalmente, sem a presença do pastor Flaviano, ele está viajando, do pastor Paulo que está trabalhando, ele ainda vai ver se consegue chegar até o finalzinho do programa, mas nós vamos aqui tocando essa nave, bater aquele papo descontraído aqui com esses meninos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar com muita alegria o meu amigo Vivi Anderson. Vivi Anderson é um amigo que a gente já conhece há alguns anos, né? Marido da Solange, pai da Manu, é um amigo, um companheiro, um confeiteiro aí, chefe Vivi Anderson. E depois ele vai apresentar o nosso amigo Samuel. Eu quero cumprimentar com alegria, uma boa tarde, esses dois guerreiros. Vivi Anderson, muito bem-vindo aqui, é um prazer ter você aqui, meu amigo. Ô Vaso, prazer todo meu, pô. Voltando aqui mais uma vez, né? Pela segunda vez aí consecutiva, né? Agradecer a todos vocês aí pelo carinho, por esse convite aí, né? E você que tá aí ao vivo aí no YouTube, Instagram, pode ter certeza que vai vir bastante dicas boas aí, né, Samuel? Passar pro Samuel aí, que é nosso amigo também aí. É uma honra também estar o Samuel com a gente aqui hoje, né? Que é um parceiro que a confeitaria me deu aí uns 4 anos pra cá, que é mais do que irmão pra gente, né? Que legal. E hoje ele saindo lá de Diadema pra vir cá com a gente fica honrado e feliz, né? Verdade mesmo. Pessoas que confiam na gente e gostam de estar do lado da gente, né? Isso é muito bom. Isso aí. Primeiramente, agradecer o convite de vocês. Legal. Com muita alegria que eu tô aqui com vocês, podendo compartilhar aí algumas experiências, ter esse bate-papo aí, onde a gente entende que é relevante às nossas vidas, para as pessoas que estão do outro lado, né? Alguns testemunhos, legal. Algumas palavras de motivação aí para motivar aquele que quer desistir talvez aí da sua profissão, seja ela da confeitaria, seja ela qualquer outra área de atuação. Mas eu acho que para nós iniciarmos mesmo esse momento, vale a pena dizer que é muito importante investir nos sonhos, independente da sua vontade. A vontade de desistir, ela aparece todo dia. Todo dia dá vontade de desistir, mas são os desafios que nos levam a uma conquista. Então não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus compartilhou com cada um, que é o dom e o talento que cada um tem aí. Então, muito obrigado por esse convite de estar aqui com vocês. Muito bom, muito legal ver aí esse spoilerzinho aí já dos grandes companheiros aqui, Samuel, Vivi Anderson. Samuel, há pouco tempo eu tive o prazer com o Vivi Anderson. Você está num curso lá em... lá pra Sobrepão, lá no hotel lá, né? Nós estivemos na convenção, né? Era a convenção lá? Foi longe aquele lugar que nós fomos, né? Lembra a cidade que é São Caetano? Taubaté. Taubaté, do outro lado do mundo. E foi uma experiência para mim importante, que a gente trabalha nessa área aí. E o Samuel fez agora um comentário muito importante que eu quero reiterar até falar em cima dessa fala dele.
não desista dos seus sonhos, seja ele qual for. Vão aparecer dificuldade, tropeços, mas não desista. Se você cair, não fique caído, levanta e tenta de novo e vai dar certo, né? O cair é normal, acontece. O texto vai até dizer que do homem é o cair, mas de Deus é o levantar. É Deus que levanta o homem que pode ter esses tropeços na vida, né? E aqui estamos com esses senhores profissionais que vão falar um pouco das suas experiências, né, da sua vida, da sua caminhada, do que tem feito. O Samuel tem feito um trabalho fantástico aí também. O Vivianes também tem uma escola nessa profissão, na nossa área de confeitaria. Então, o nosso tema aqui hoje desse bate-papo é liderança. A gente falar um pouco sobre a liderança. Eu gostaria de ouvir aqui o Samuel falando um pouquinho da liderança e tal, pra gente ouvir o comentário, ver como ele vê hoje. Vamos fazer essa pergunta então pra você, Samuel. Como você vê hoje esse grande nosso tema aqui, esse grande problema, vamos colocar assim, a dificuldade de termos líder, de formar líder. É um assunto que eu gosto muito de discutir, né? Porque sempre nós vamos trabalhar em cima de pensamentos, né? As pessoas, elas compartilham a respeito de liderança de vários formatos. Existem até cursos, né, que vão falar de liderança de uma forma onde existem 3 pilares, né, para um líder, né? E eu aprendi que dentro desses 3 pilares, o principal pilar vai ser o líder situacional. Mas para um líder ser um líder realmente, hoje o grande problema é esse. O líder, ele se identifica consigo mesmo e quer trabalhar muito em cima do achismo. E as pessoas que estão debaixo da liderança, isso no ambiente profissional, elas não têm em quem se espelhar. Por quê? Porque normalmente a pessoa faz tudo mediante ao que ela acha ou que ela pensa. Então, hoje a maior dificuldade da liderança é ela se identificar realmente. E eu costumo dizer que a melhor liderança é a situacional. Mediante a situação, ela se movimenta, porque existem momentos que você vai ter que ficar em silêncio. A sua liderança vai ter que ser em silêncio. E muitas das vezes, porque as pessoas, por emoção, querem agir naquele mesmo momento. Então, se ela não for situacional dentro desses 3 pilares, né? Que é, ou o cara é situacional, ele mediante a situação se movimenta, ou ele é treinador, ele é ditador de ritmo, ele quer impor ritmo, quer a todo custo fazer essas coisas, ou ele é paizão, ele quer abraçar todo mundo, tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Isso acaba não formando pessoas de base da sua gestão. Então, isso é um problema para hoje. Dentro das empresas, liderança que não se identifica, ou seja, que não se conhece, não sabe que tipo de posição exercer de liderança. Hoje o maior problema é esse, as pessoas não têm essa identidade formada, ou seja, não saber aquilo que elas devem fazer como líderes. Olha como é importante isso, Vivianes, que ele acaba de colocar, porque o líder, na verdade, o seu liderado, ele consegue achar o caminho vendo as atitudes do seu líder. O seu líder, às vezes, tem coisas que ele não precisa falar. A forma que ele faz, como ele age. Sem ele falar, as pessoas entendem qual é o caminho. Então, o líder tem esse grande problema. Ele precisa se posicionar bem, falar na hora certa como ele colocou, às vezes ficar em silêncio, e às vezes ele vai ter que falar. Hoje também eu vejo muita dificuldade nessa área também. É que o pessoal muitas vezes quer que você julgue eles pelo lado da amizade, né? Sim. É um dos problemas gigantes que a gente tem, né? Eles, às vezes, eu sou amigo de Samuel. Um exemplo, eu sou amigo de Samuel. Só que eu não posso julgar o Samuel pela amizade. Nós temos que ir aqui fora, beleza. Se nós estamos na minha empresa, nós vai ir pro lado profissional, ó. Porque tem hora que vai agradar e tem hora que não vai agradar. Verdade. Só que hoje, muitas pessoas não sabem diferenciar isso aí. Não sei se já acontece isso com você. Vai ter umas histórias boas. Aí a gente acaba que tem essa dificuldade. Por causa do quê? Exemplo, você não pode mudar uma pessoa de cargo porque que você gosta da pessoa. Eu sempre falo, se meu nome tá envolvido ali em cima de uma mudança de cargo, tudo, eu sei que aquela pessoa que ganhou uma promoção por causa do meu nome, aonde que ela for, ela vai ser lembrada. Se você não tá preparado, não tem como nós te mudar você, porque o antes lá liberou alguma coisa pra você, sempre que você não tá preparado. Aí é onde que entra o meu nome, entra o nome da empresa. Aí muitas pessoas não sabem diferenciar isso aí.
A gente tem eu tenho essa dificuldade, né? Assim, com algumas pessoas que eles não entendem, né? Aí acaba confundindo. Acaba confundindo. Aí na onde que naquele papo líder tem que ser neutro. Uma coisa que é muito importante, né, para liderança. A liderança, esse contexto de amizade, a gente sempre vai ter pessoas que vão se familiarizar com você e você com ela. E essas pessoas, elas têm que ser para você um combustível. Não para você se autopromover ou autopromovê-las, né? Claro que o reconhecimento ele é questão de tempo, né? A gente não fala tanto... Assim, na verdade, as empresas usam o termo de meritocracia, que muitas das vezes a gente sabe que não funciona. Mas no caso da liderança, o líder em si, ele tem que aprender a reconhecer as pessoas e colocar do lado dele realmente as pessoas que querem crescer. Essa semana eu estava conversando com umas pessoas discutindo a respeito disso, né? E ela falou assim, eu tenho muita dificuldade de reconhecer quem vai e quem não vai, quem quer e quem não quer. Eu falei, é muito simples. É só você, primeiramente, que dia que é a folga da pessoa? É domingo, né? Então no sábado, você chama a pessoa, dá um feedback pra ela, mas é um feedback de liderança, não é de amigo. Feedback de amigo é depois que acaba o expediente você põe ela pra pensar como amigo. Mas como profissional, ou seja, como chefe, você tem que chamar essa pessoa e dar um feedback pra ela no sábado. Vem cá, vamos conversar. Sua semana, como foi? Foi produtiva? Foi boa? O que você aprendeu? O que você acha que deveria melhorar? Põe ela pra pensar. Ela não vai entender nada, mas no domingo da folga dela, a cabeça dela vai estar flutuando, vai estar pensando. Mas assim, não de uma forma que constranja, que oprima, que coloque na parede, que isso é uma liderança, eu vou usar o termo tóxica, né? Mas de uma forma que a pessoa pense mesmo e entenda que o protagonista do profissional que ela vai se tornar é ela mesma. Você só tá ali como uma bagagem para ela, ou seja, como um momento de experiência, como um ciclo. Então, faça ela pensar, sabe por quê? Porque lá na frente ela sempre vai lembrar disso. E se ela for um líder, ela sempre vai usar o feedback como uma estratégia, como uma ferramenta. E pra saber se a pessoa vai ou não vai, ela mesma vai se avaliar, porque não é você que tá aqui pra julgar isso. Porque se a pessoa não for, ela vai desistir no meio do caminho, porque ela não vai aguentar feedback. De tanto que ela vai parar pra pensar, por mais que hoje a gente observe e vê as pessoas, eu tenho que pagar a conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, mas não foca no principal. Se o principal é o crescimento, esquece a conta vai ser paga, porque você tá trabalhando. Foca em algo que realmente é relevante pro seu crescimento. Aí entra nesse contexto. Você tá dentro do ambiente profissional e as pessoas estão focadas na amizade. Estão focadas no que você pode fazer por mim como profissional. Mas não tá focado no quanto ela pode crescer sendo relevante, ou seja, correndo atrás daquilo. Sim. Não, é porque meu amigo ele vai me promover, é porque meu amigo ele vai me reconhecer. Não vai. Se você não fizer o que tem que ser feito, você não vai crescer. Se você não fizer o que tem que ser feito, a sua liderança não vai reconhecer isso em você. Entende? Então, é nesse formato. Isso mesmo. E eu sempre falo assim, a gente, igual você sabe, toda empresa que a gente trabalha, não depende só do Samuel pra você promover. Várias pessoas estão te observando. É uma cadeia, né? Uma cadeia de pessoas. Essa semana eu tive uma situação, você até conhece, a Jéssica lá da loja 5. Ela tá na empresa há 7 anos. 7 anos. E tá 7 anos já na empresa. Aí nisso, desde quando eu entrei, eu sempre você tem que fazer isso, tal, você tem que dar o seu melhor antes de mudar, né? Sempre. Aí, quando eu tinha 23 anos, não ouvia de jeito nenhum a gente. Aí o que aconteceu? Aí nós precisou de um gerente de padaria. Aí, só que nisso ela vinha evoluindo. Aí ela chegou em mim e falou: antes, eu tô pronto agora. Por causa que agora eu já evolui. Você vinha passando lá atrás, agora eu entendo. Então agora você tá pronto, agora nós vamos te dar oportunidade. Dei oportunidade pra ela. Conversamos com o gerente, tudo de bonitinho, tá voando. Mas legal. Por quê? Só que assim, quando você tá ali mostrando o caminho, isso há 6 anos atrás, eu já queria mudar a minha ideia, só que não ia. Agora ela tá com 29, ela falou antes, agora sim. Mas porque entendeu qual que é o jogo. Colocou pra pensar, né? Colocou pra pensar. Só que aí eu falei, você perdeu 5 anos, 6 anos aí, que era pra você tá ganhando bem muito tempo. Só que aí essa semana, aí ela foi ver, não, agora eu tô pronto. Sim. E eu fiquei feliz por ela. Porque, assim, e de amizade é uma das pessoas que eu mais gosto da empresa, só que nós não avaliava ela pelo amizade. Pelo profissional. Era pelo profissional. Eu falei que ela, antigamente, quando vocês pediam, nós não dava, porque eu avaliava você pelo profissional. Como pessoa, você é gente boa.
como profissional, se melhorar isso, isso e isso. Aí melhorou. Aí meu patrão aprovou. Você fez o que deveria ser feito. Você deu feedback, colocou pra pensar, a pessoa abraçou a ideia, correu atrás e assim, não feriu o ego, né? Não. Aí a gente fala, né, de qual que é o maior problema hoje das lideranças de uma forma geral. Eu me enquadro nisso também, porque é uma luta que nós temos diariamente. A luta contra o ego. A maioria das lideranças hoje querem liderar pelo ego. Sim, sim. A minha vontade seja feita. E ponto final. E isso é perigosíssimo, sabe por quê? Porque o ego, além de te autopromover por tempo determinado, tempo curto, prazo curto, ele acaba com a sua equipe. Ele acaba com as pessoas que estão ao seu redor. Aquilo que você, entre aspas, tem de referência, quando você traz o eucentrismo, centraliza tudo em você e você não tem essa transparência com a equipe, de dar feedbacks, de elogiar quando tem que elogiar, chamar atenção quando tem que chamar atenção e fazer as duas coisas de uma forma bem profissional. Para quê? Para que as pessoas aprendam a evoluir nesse contexto, aprendam a se avaliar, porque é uma autoavaliação. Hoje em dia, para liderar, eu digo que é ainda mais difícil. Por quê? Hoje as pessoas, elas estão, assim, de um tempo pra cá, eu acho que já tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, as pessoas, elas estão muito emocionalmente feridas. Dependendo da palavra que você posiciona pra alguma delas, elas já se sentem ofendidas. E elas já são feridas ali nas suas emoções, e já cria-se um bloqueio ali, dali pra frente é só ladeira abaixo. Pra você conduzir, você pode ser o melhor líder da Terra. Se você não saber conduzir o contexto emocional das pessoas de uma forma inteligente, sem que seu ego administre, esquece. Pra ter uma equipe. E outra coisa, gente, não é tudo mil maravilhas. Sim. Dentro de uma equipe, independente se você tem 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, vai ter 5 que gostam de você, 10 que meio que não concorda, e as outras 5, pra onde inventar eu vou. É normal, Então, isso é natural. Eu mesmo vejo, Vaz, muitos que às vezes bate de frente, questiona, você cresce muito com isso. Cresce muito, Você cresce muito com isso. Porque, vamos supor, você vai conhecendo as pessoas, aí as pessoas, isso aqui tá errado. Aí você, igual você falou, você para pra pensar. Com cada um você vai aprendendo. Hoje, particularmente, eu sou 1000 vezes aqueles que questionam do que aqueles que concordam com tudo. Por quê? Por causa do que os que questionam, eles estão por dentro da parada. Tá por dentro ali. Tá entendendo, tá acompanhando. Os que concordam com tudo, se você for pra lá, tá bom. Ele vai. Entendeu? É a mesma coisa. Um exemplo. Se meu patrão mandar uma situação pra mim, se tiver certo, ok. Se não tiver, não. Acho que aqui, vamos por aqui, que é melhor. Eu vou ter que questionar. Sim. Entendeu? Então, né? E ter essa maturidade, né? É o que eu falei de ego. Sim. Se seu ego administrar, você não vai querer ouvir. Sim, você não vai querer ser questionado. Porque a gente, assim, eu sou do supermercado. A gente trabalha com a informação de quem tá na loja. Sim. Entendeu? Você pega a informação deles e transforma. Verdade. Você é o líder deles. E dá os méritos pra quem tem que dar. Sim. Que a maioria, o que eles fazem? Um exemplo eu sou supervisor. Igual lá no mercado eu faço muito isso. Tem um grupo, sou supervisor. Fulano aqui, funcionário tal, que inventou esse produto. Não, coloca lá, parabéns, tal, produto inventado por fulano. A pessoa já fica feliz. Às vezes maior do que dinheiro. Reconhecimento. Porque às vezes o que o pessoal fazia? Pega ali, fulano, cara, eu inventei isso, leva pro patrão como fosse. Não precisa disso. Mas tem que dar o mérito pra quem tem que dar, né? Sim. Olha, pessoal, tá muito legal o bate-papo aqui. Já temos aí simultâneo 112 pessoas com a gente, vendo essa programação, participando, comentando aqui. Pedir para você mandar sua pergunta, sua fala, falar aí também sobre liderança, fazer pergunta aqui para os nossos convidados dentro desse assunto aí. Na medida do possível, eles vão respondendo e falando com você que está aí ouvindo essa programação. Nós estamos falando aqui sobre liderança. Nosso assunto aqui é esse. E os meninos estão aqui colocando algumas situações que acontece diariamente, né, lá no seu setor de trabalho, aqui, né, que é um programa também, claro, voltado bem evangélico, você que lidera pessoas, pastores de igreja, que também tem esse trabalho de liderar. E o liderar
Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. O camarada que é líder, às vezes ele não é bem aceito, às vezes ele não é bem visto, mas ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado em todos os aspectos. Mas às vezes, nem sempre o líder, você que é líder, ou você que está começando a ser líder, como o Samuel colocou aqui, bem colocou, nem sempre vai ser um mar de rosa. Nem sempre vai ser flores. Tem momentos que você vai sair com essa cabeça grande de tantos problemas. Mas no sentido espiritual, Deus vai te dar graça. No sentido profissional, você tem que se preparar a cada dia. Acabamos de ouvir uma história fantástica aqui do Vivianos contando da Jéssica. Até conheço a moça. É uma moça fantástica, trabalha muito bem, responsável, mas naquele momento ela mesmo não se via e ele também enxergava isso, que ela não estava preparada. Agora, quando ela olhou para ela mesma, ela viu que precisava mudar, ela mudou os pontos que precisava. Quando ela chegou a falar com ele, ele entendeu que ela estava pronta e ela, como ele acabou de dizer, ela está voando. E esses testemunhos sirva de exemplo para você que está aí do outro lado, ouvindo essa programação, que está se preparando para essa área da liderança, seja ela como for, na área espiritual, na área profissional. Pega esses ganchos, pega essas motivações, pega essas palavras e muda. Muda talvez o jeito de você. Talvez você não é um líder até hoje por ser duro, por você ser resistente, por você não ser flexível. Eu também sou encarregado na empresa que a gente trabalha, e eu tenho 10 funcionários na produção e 10 no balcão. Então o dia inteiro você precisa ser flexível. Às vezes ouvir, às vezes mais ouvir do que falar, e servir como exemplo e ouvir homens como esses que estão liderando muitas pessoas. Eles têm muitas pessoas ao redor deles, eles têm bastante experiência para contar. Não é isso mesmo, Samuel e Vivianos? Sim, sim. É até importante, né, que eu aprendi a liderar realmente quando uma equipe que eu tive se rebelou toda contra mim. Olha aí. Eu com 22 anos, eu fui encarregado de uma padaria, né, num supermercado. Supermercado, varejo, ele te oferece muita experiência, muita bagagem, né? E aí, com 22 anos, eu tinha uma equipe de 12 pessoas, onde o confeiteiro, ele entrava a hora que ele queria. Realmente era isso. Então, hoje ele estava 10 horas, amanhã ele estava chegando 11h30, no outro dia 1h da tarde. E ele chegava, ele colocava 6 bolos em cima da mesa, cortava o bolo, ia dar um rolê, almoçava, voltava, recheava o bolo, ia dar um rolê, cobria com papel manteiga. Aí, e eu observando aquilo e toda hora pegando no pé dele, e aí pegava no pé da balconista, porque a balconista deixava, na época utilizava véu, né? Então os clientes se serviam, e aí ela deixava o véu erguido e ela nem via, mosquito entrava lá, e aí fim das contas, muita reclamação. E aí eu pegava no pé da balconista, aí eu pegava no pé do confeiteiro, aí eu pegava no pé do padeiro que guardava os produtos na geladeira com o carrinho aberto e ressecava. Então assim, comecei a pegar no pé de todo mundo, pegar no pé. Mas a forma como eu conduzia a minha liderança era do jeito assim: você tem que fazer, eu sou o líder e ponto final. Porque eu nunca tinha sido líder, então não entendia, muito novo, já estava ali, né, na flor da idade ali, tinha um conhecimento, mas o ego estava reinando, né? E aí o que aconteceu? A equipe inteira se virou contra mim. A equipe inteira, todo mundo foi lá reclamar pro gerente. Aí o gerente me chamou: Samuel, vem cá. Entre mandar embora 12, te mandar embora é mais fácil mandar embora você. Reveja o que tá acontecendo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí veio uma frase na minha cabeça: quem não pode com eles, una-se a eles. Junta-se a eles. O que eu fiz? Eu falei, eu vou começar pelo mais difícil. E aí comecei pelo confeiteiro, né? Não tinha um horário, fui entender o porquê. Aí, foi na raiz do problema, né? Amigo, por que você chega esse horário? O que tá acontecendo? Você tem algum tipo de dificuldade? Aí ele falou pra mim: cara, eu moro em Guarulhos, eu tenho que andar 40 minutos até tal lugar. Aí pega uma condução, depois pega o trem, depois vem pra cá. E era em Mogi das Cruzes, é bem longe. E aí eu saio da minha casa 4h30 da manhã, por isso que às vezes oscila o horário que eu chego. Eu chego entre 10, 11, 11h30 por conta disso e tal. Você veio? Todo esse problema você não sabia, né? E aí foi indo, fui conversar com um, fui conversar com outro. O pessoal tava bem desanimado porque trocava liderança toda hora. E o antigo líder que eles tinham, eles gostavam muito.
Então eles sentiram a perda. Pra mim chegar lá, a perda. Pra mim chegar lá e tomar o coração deles do dia pra noite seria impossível. E da forma que eu tava conduzindo, se fecharam pra mim, ponto final. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente vai ganhando as pessoas, vai se conectando a elas. Entre aspas, se juntei a elas para que o objetivo... Entendeu por onde cada um? O objetivo fosse concluído. Qual que era o objetivo? A gente tem uma loja bonita, impecável. Com 6 meses a loja estava impecável, fui promovido a supervisor. Olha aí. E eu aprendi nesse momento liderar. Depois me passaram para subgerente, fui subgerente. Eu cuidava somente dos 12, depois fui para cuidar dos 8 encarregados da loja, mais a loja, né, nos plantões. Então, fui aprendendo a liderar e mediante a cada situação entendendo, mas principalmente ouvindo as pessoas, porque muitas das vezes, é o que eu falei, a gente tem uma opinião pré-formada, mas a gente nunca parou para entender quais são as dores. Sim. Você tem que pôr no lugar da pessoa, né? Esse ponto é importante. Você vê que ele estava corrigindo, tinha um problema, precisava ser solucionado. Aí, enquanto ele não ouviu o problema, ele não achou o caminho. E isso é importante para o líder. Quando você acha o caminho, você tem como atacar o problema. O que é atacar o problema? Aí você tinha que ter uma ferramenta. Aí ele tinha que ter uma ferramenta para poder ajudar esse rapaz, fazer alguma coisa que fosse bom pro rapaz e que também não prejudicasse a empresa, né? De uma forma ali, fazer um trabalho. Sim. A gente tem lá no mercado que eu trabalho, o pessoal quando você vai mudar, a primeira pergunta que eles falam, por que não coloca eu de líder hoje já? Não, tem a experiência. Por causa do que eu sempre falo, você pode gostar ou não, e também tem a empresa também. Porque ser líder não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Ser líder, eu vou falar pra você, não é pra qualquer um. É complicado. Aí, às vezes, que você faz? Se você já muda de cara ali, sem a pessoa distante, sem a pessoa passar por aquele processo, aí dá 2 meses, 3 meses, não quero. Aí, o que ainda tem que fazer? Mandar embora. Porque você não pode voltar pra trás mais. Sim. E aqui aí não pode ter 2 pessoas com o mesmo cargo ali, dependendo do setor. Sim. Aí as pessoas muitas têm essa dificuldade de entender isso aí, né? Porque às vezes, no começo me maravilha, só que depois de 1 mês, 2 meses, eles começam a entender, né? Aí a gente não muda, de cara, de jeito nenhum. É o certo, né? Aí teve pessoa que a gente já ficou 1 ano e não foi. 6 meses não foi. Aí, mas a vaga da pessoa continua lá. Não, então você fica aí no seu cargo mesmo, não perdeu a vaga, tranquilo. É muito de perfil mesmo, né? A questão da liderança, ela é muito de perfil. É perfil 100%. Tem pessoas que conseguem ser líder. Tem pessoas que não conseguem. Mas eu vou treinar, eu vou estudar, beleza, você vai funcionar talvez com outra coisa. Mas no perfil de liderança, não. Então, às vezes as pessoas forçam... Elas pensam que o cargo de liderança vai trazer benefícios para ela. Entende? Muitas das pessoas acham que é isso. Eu pensava, falava, nossa, eu vou ser líder, vou ficar igual o meu chefe ali, sentado na cadeira. Mas eu não via se o cara dormia à noite, eu não dormia. No outro dia ele tava cheio de olheira lá. Ficando doido, surtando. Sim. Então nós vemos isso, né? Às vezes as pessoas olham, pô, o cara tá andando pra cima e pra baixo aí. Tá viajando pra cima e pra baixo, mas não sabe quantas horas você tá na estrada. O cara não me atende. Eu ligo pra ele toda hora e não me atende. Mas você sabe por que eu não atendo? Sabe que se eu posso naquele momento, se eu não tô numa reunião, se eu não tô num momento de dificuldade, você não sabe. Porque você não sabe o que vem do outro lado. Então tem coisas que as pessoas avaliam como... ser líder é maravilhoso. Não é. Ser líder, eu vou ser sincero, é como se fosse... eu tô dizendo no contexto profissional. No contexto profissional, você tem que gostar de problema. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Isso aí é mesmo. Eu deveria ser delegado, porque eu amo BO. Sim. Eu estudei, mas não foi pra isso. Mas eu resolvo muitos problemas e eu gosto. Muitas pessoas falam pra mim, abra seu negócio. Eu falo, não, eu gosto de BO, eu gosto do problema, de resolver o problema dos outros, eu gosto de trazer solução pras pessoas. Sim, porque quem resolve o problema ganha dinheiro. Entendeu? As pessoas que resolvem são os que mais ganham dinheiro. Olha, meus amigos, deixa eu colocar uma pergunta aqui. A gente ouve as pessoas dizerem assim, vem pro trabalho e deixa o seu problema em casa. Não traz o seu problema. Vem pra cá, mas deixa o problema em casa. É ao contrário, né? Deveria ser ao contrário.
Fique em casa, deixa seu problema aqui. Ia dar menos problema. Sim. Né? O que vocês acham disso? Samuel, já que eu vou dando spoiler disso. O que vocês acham? Você vai falar com o funcionário, puxa vida, eu tô. Eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha esposa, tenho um problema com meu filho. Então, é melhor você deixar seus problemas em casa. Eu não gosto de entrar muito não nesse negócio de. Não entro não. Porque você entra, dá muito problema. Não sei. E esse patrão meu lá, ele ensinou eu um negócio e eu guardei pra mim. Um dos meus patrões falou: geralmente as pessoas, vocês que é líder, eles vão nos seus pontos fracos, que é a sua família. No emocional, né? No emocional. Sim. Que eles chegam: ô Samuel, seu filho lá, eu vi seu filho lá. Às vezes você tá num foco ali de ir numa cobrança, aí a pessoa já vem, estabiliza você. Entendeu? Por isso que é bacana você ouvir primeiro o que ele tem pra falar, fala, pô, Sim. legal, e isso aqui, não sei o que, não sei o que, isso aqui. Entendeu? Acabou. Porque você vê, só que isso, com cada pessoa inteligente, você vai aprendendo. O Samuel mesmo, quando eu fui lá na Suvepan, comecei a ouvir o Samuel postando vídeo, liderança, essas coisas e tal. Eu falei, esse cara é bom. Aí tudo que ele postava eu sempre aprendia. Eu falei, não, isso aqui eu vou replicar no mercado aqui. Aí foi uma das pessoas que mais aprendi. Ele e o Danilo, né? Que eu sempre falo, né? O Danilo me ensinou muito. Sim. Muito mesmo. O Danilo, há 3 anos atrás, o cara brabo que ia falar comigo umas coisas que ele via eu dando cabeçada e eu achava que o cara tá querendo saber de mim. Hoje não, hoje a gente entende que ele É pro crescimento, né? era pro crescimento, só que na hora você não entende. Era igual o caso da Jéssica falar comigo, eu não entendi, ela não entendia, hoje ela entende. Era igual o meu caso com o Danilo. Eu não, quando ele me passava, esse cara tá me desfazendo de mim. Não, o cara já tem experiência. Sim. 14 anos de mercado, trabalhando em mercado, mais de 14 anos, tem experiência. Entendeu? Aí eu vi ele, aí vi o Samuel indo pra cima, eu falei, caramba, esse cara aqui, velho. Aí você acaba que você vai pegando, puta, o Samuel que eu vou sugar aqui dele aqui e aprender um pouquinho, né? Aí aprende com outro e por aí vai, né? Da hora, isso é bom demais ouvir isso. Eu aprendi muito, né, o contexto de liderança mesmo, foi no contexto eclesiástico, na igreja mesmo. Porque, imagina só, dentro do cenário business, vamos colocar assim, empresarial, você paga para liderar alguém. Alguém te paga para você liderar alguém e esse alguém que está sendo liderado por você está sendo pago. Dentro do ambiente da igreja, ou seja, o eclesiástico, você não paga para ninguém. A liderança ali que acontece é uma liderança que é toda voltada pelo amor. A pessoa está ali por amor. Caramba. É por amor. Eu aprendi muito na igreja porque existiam pessoas que queriam, existiam pessoas que não queriam, mas independente das que queriam, das que não queriam, a gente não podia desistir de nenhuma. Aí a gente reunia o pessoal para fazer evangelismo. 2 ia, os outros 10 não ia. Você como líder, você fica doido, fica maluco, fica bravo, por que não tá aqui, por quê? Mas tem que entender o coração dessas pessoas. Tem que entender o que está acontecendo. E você aprende a liderar fora da igreja, quando dentro da igreja você serve realmente. Você entende que no contexto do profissional, você está servindo também. Porque todo mundo tem um chamado específico, né? Tem pessoas que nasceram para cuidar de outras pessoas. E eu me considero uma delas. Você, com certeza, você cuida de pessoas. Tem pessoas que te olham como referência. Sim. Como você estava compartilhando comigo essa questão de liderança, quando você compartilhou a sua história, eu falo, cara, que referência. Sim. Verdade. Olha que legal. E é uma troca, mas é uma troca, é aquilo que a gente sempre conversou por telefone. Nós temos essa troca sem querer nada em troca. Sem querer nada, por amor. É por amor, porque se identificou com a história, se identificou com a postura. Porque a pessoa sair da onde você saiu para onde você chegou, e como eu disse, ainda é só o começo daquilo que ainda você vai conquistar. E a gente trocar essa ideia e unir essas histórias, eu compartilhei com você também um pouquinho da minha história. Ixi, eu morei na rua, e tem várias coisas, situações. O Samuel, há 3 anos atrás, ele... uns 3 anos, né, Samuel? Falou, vocês, daqui a um tempo, vocês vão ser os caras do momento aí, cara. Sim, vai aposentar os antigos. Vai aposentar. Né? E assim, igual eu tinha até falado aqui, eu gosto sempre de falar isso também. Eu aprendi a liderar muito dentro da cadeia. Entendeu?
até falei pro É Edilson, uma escola, né? dentro da cadeia, você aprende muito a liderar. Porque lá você aprende, eles põem muito confronto cara a cara. Sim. Entendeu? Aí eu era encarregado, né? Que eu já falei pra você minha história, eu era encarregado da cozinha. E lá tinha ideia. Todo domingo tinha ideia, dia de semana. Aí eles já colocavam você cara a cara com o problema. Ali não tinha como você correr, não, meu amigo. Sim. Entendeu? Aí eu me lembro uma situação também que uma vez eles acharam uma gilete no pão. Quem era o responsável do pão? Era eu. Dos 3 pavilhões. 2.400 pão. Na P1 de frango. Acharam uma gilete. Aí me chamaram eu lá pra se explicar pros caras por causa da gilete. Que esse cara come e morre. Gilete. Aí fui lá conversar com o cheguei lá, velho. Mais de 200 caras na gaiola lá. Olhando pra minha cara. Pão, não sei o que. Só que aí você vai sobressaindo. Eu era tímido. Não sabia falar direito. Aí quando eu fui, falei, não, vamos pôr as ideias. Aí quando eu fui nas ideias, cheguei lá, uns 9 caras, tudo na minha cara, me pediram pra me explicar. Aí foi, cadê a gilete? Aí me deram a gilete. Eu falei assim, o forno da padaria, ele é 190, 200 graus. Se essa gilete tivesse dentro do pão, ela ia ter algum dano nela. Correto? E a gilete tava nova. Novinha, cara. Parecia que nem passou dentro do forno. Aí, resumindo, não era da cozinha. Alguém colocou no pão lá. Aí eles acharam. Pra incriminar, né? Aí eles acharam quem foi e resolveram lá. Só que com isso, você ia sobressaindo nos problemas, conversando cara a cara. Né? Entendeu? Aí você pensa, você chegar lá assim, você ficar explicando pra 9, 10 caras assim, tudo é pra você. Entendeu? Aí lá eu aprendi realmente, eu aprendi muito mesmo. Eu agradeço, né? Que foi uma coisa ruim que veio pro bem. Aí acaba que hoje a gente usa muito isso na rua, né? Que é sempre esse confronto cara a cara, né? Pera aí, falou? Vamos lá conversar então. Já não vou. Pra ver o que tá acontecendo. Porque aí, resolveu ali, acabou o assunto, acabou. Entendeu? Depois ver que segue, né, Dilson? Isso é muito bom, importante. O Flaviano tá falando aqui. Liderar é criar um ambiente onde a equipe possa florescer. Eu acho que assim, sempre ouvi isso aí no meio do nosso trabalho, né? Aí de padaria. Às vezes, como, deixa eu ver quem falou aqui, se for o Viantes, que às vezes o colaborador faz um produto e ele coloca lá no grupo e coloca lá, por exemplo, o Carlos que fez. Aí acaba que ele poderia ter falado que foi ele que fez, porque ele é o líder. Ele é o líder, ele poderia ter falado, não, a gente criou isso aqui, eu fiz e tal. Mas aí, quando ele colocou lá o rapaz, ele estimulou aquele rapaz, vai florescer. Aquele rapaz que fez aquele trabalho. E aí você vai chegar lá, como o Samuel falou, e parabenizar aquele Carlos. Ô Carlos, parabéns, seu produto lá tá fantástico, lindo. Aquele camarada ali, meu irmão, você vai, é melhor do que você falou, é melhor que dinheiro, é melhor que dar dinheiro pra ele. Né? Uma boa conversa. Dá dinheiro, ele gasta, acabou, ele tá Quando eu vi o Samuel fazendo isso lá na Sovepan, me criou uma coisa assim, foi, caramba, o Samuel, ele é um cara que ele tá fazendo um trabalho diferente, que começou a aparecer muito na época. A gente não era amigo. Só que começou a destacar muito Samuel, pô. E as pessoas que vai se destacando, no automático, a gente quer colar por causa do quê? Você pega conhecimento também. Eu falei isso hoje com o gerente lá. Hoje eu comentei isso. Você pega conhecimento, é uma coisa. A minha roda de amigo hoje são poucas pessoas, assim, pra você ligar, conversar, por quê? Eu vou ligar pro Samuel, a gente vai trocar ideia de negócio, de crescimento, isso. Entendeu? Né? Pra não falar da vida dos outros. E por aí vai. Aí eu vi o Samuel subindo, falei, caramba, o Samuel tá voando. Deixa eu colar no Samuel. Aí o Samuel me fez convite, fui lá e tal, aí aprendo, tem dúvida, Samuel? Tem umas dúvidas aqui, Luandinho, tem várias pessoas, boas aí que a gente aprendeu muito aí, entendeu? Hoje eu tava falando isso com o gerente lá, falando do nosso podcast, falei, hoje eu vou conversar com o chefe Samuel e o Viviantes e tal. Falei, eu conheço os meninos, o Samuel acabei de conhecer há pouco tempo, o Viviantes a gente já tem uns 3 a 4 anos que a gente se conhece, é um menino profissional, família, porque um dos pilares que tem que ter numa liderança, no ser humano em geral, você tem que priorizar muito a sua família. Você tem que ser um camarada da família, tem que ser, a família que é a base de tudo. Aí você não é casado, ter uma boa relação. Se não é casado, ter uma boa relação lá na sua casa, com seus pais.
você é casada com a família lá, com a mãe, com o esposo, com a esposa, ou vice-versa. Mas ter uma boa relação com os filhos, isso te dá uma vida profissional significativa. Sim. Né? Te dá um berço, você mostra quem você é, você consegue ser uma pessoa diferente por você ser família. Sim. E aí você consegue, como eu falei aqui, vou voltar de novo nesse ponto, que as pessoas chegam trazendo os problemas, como o Samuel falou, que ele vive resolvendo problemas, vive acontecendo, e realmente é isso. As pessoas vêm cheias de problema. E você tá lá para ser o psicólogo para ouvir. E às vezes você, né? Você é o psicólogo para ouvir. A pessoa chega, rapaz, cheguei atrasado, porque não sei o que. Eu trabalhei com um padeiro, vou contar uma experiência aqui. Que ele matou a mãe dele 2 vezes pra mim. Caramba. Ele matou a mãe dele, ele faltou naquele dia. Ai, Deus, não deu pra vir porque a minha mãe morreu, não sei o que e tal, tô muito triste. Tá bom, passou. Tá bom. Aí falei com a gerência, a gente acabou bonificando aquele dia dele. Passou uns 6 meses, ele esqueceu, ele veio com a mesma história. Então não deu pra vir ontem porque minha mãe morreu e tal. Eu falei, rapaz, sua mãe já morreu, foram 6 meses. Porque lá no RH tava o papel que foi justificado o dia dele, porque depois que ele me falou eu fiquei em dúvida, mas o RH me chamou lá e falou, Dilson, já tem tá sinalizado isso aqui já uma vez. Meu Deus. Aí eu fui lá, chamei ele pra conversar, falou, Dilson, na verdade é o seguinte, eu bebi um pouco ontem, não consegui vir. Eu falei, rapaz, você tem que ser claro. Agora eu tenho que te dar uma advertência, você vai tomar uma suspensão, porque você mentiu, mano. Se você fosse claro, se você chegasse pra mim e falasse, Dilson, eu bebi um monte e não consegui vir, eu ia fazer alguma coisa por você. Você vinha, depois pagava e tal. Mas a mentira, o que a gente acaba de deixar claro aqui, dessa minha colocação com vocês? A mentira só vale até quando a verdade não chega. E o líder ele tem que saber lidar com isso. Sabe um dos pontos também, Samuel? Não sei se você já pegou. Isso a gente tá falando muito no mercado que eu trabalho. Às vezes, entra uma pessoa pra trabalhar, ninguém dá um feedback pra pessoa, cara. Dá nos 3 carreira meses. Solo. A pessoa chega, carreira solo. Nos 3 meses. Só estão pagando pra ela ficar aí. Só que assim, eles falam pra todo mundo da loja, né? Eles falam pra todo mundo que a pessoa é ruim. Só que a pessoa e a pessoa não tá sabendo. Não fala, A pessoa não tá sabendo. Isso nós deixa gente doida, a gente que é líder. Como que é, Vantos? Vamos de novo nesse ponto, é importante. Porque, um exemplo, entrou uma pessoa hoje na empresa hoje. Nós que é líder, nós temos por obrigação, com 30 dias, dar um feedback pra pessoa. Chamar ela e passar, você tá errando isso. Isso Sim. aqui é os seus pontos positivo e negativo. Sim. Ok. 60 dias ou 45, você também vai dar outro feedback pra pessoa. Quando você chegar nos 90, você já vai saber se a pessoa melhorou no primeiro, segundo, terceiro. Por causa do quê? Só que se você não fala, aí você chega, vamos liberar. Não é assim. Você tem que passar a pessoa, porque as pessoas não vêm pronto. Sim. Todas vêm com defeito. Eu tenho defeito, você tem, o Edilson tem, todo mundo tem. Só que se não passa pra gente, fica difícil pra gente trabalhar. Arrumar, acertar. Fica difícil. Aí você tem essa dificuldade já, né? Na verdade, assim, eu venho de uma liderança, né, antiga, bem ruim. Eu fui observando, né, as lideranças ao longo do tempo que eu fui tendo. Mas é bem interessante que eu lembro quando eu iniciei no fundo de uma padaria. O líder era o confeiteiro, né? Ele não deixava eu fazer nada. Ele não deixava eu fazer nada. Escondia cadernos, essas coisas não? Tudo escondido. Isso aí é natural. Mas não deixava eu fazer nada. E a única coisa que ele mandava eu fazer, eu errava. Que era o creme confeiteiro. Eu queimava o creme todo dia porque eu esquecia a bendita da panela de gado. Pré-mistura. Pré-mistura. Isso com 16 anos. E assim, eu era muito devagar, mano. Eu era. Realmente, eu pensava muito lento. E eu não tinha feedback. Sabe o que fizeram? Mandaram embora. Não teve oportunidade. Eu queimei o creme 1, 2, 3 vezes, mandaram embora. E os feedback? Nada, zero. Beleza. Arrumei um trabalho em outra padaria. Nessa outra padaria, eu trabalhava na Copa e, assim, imagina, você não tem experiência, não tem ninguém que te ensine, você vai fazer do jeito que você conhece, né? Aí eu trabalhando na Copa, teve um episódio, o cara pediu uma Maria Mole. Eu fui lá no balcão, busquei o doce,
cara foi gritando lá no caixa e aí fizeram o quê? Me mandaram embora. Essas duas situações, Nossa, sério, essas duas situações foi bem assim, bem engraçadas e eu falo, que me serviu de aprendizado. Aí fui pra outra padaria. Nessa outra padaria, o cara não me dava feedback, mas o cara gostava de mim e deixou eu trabalhando. Então, todo dia eu quebrava uma máquina. Por quê? Porque ia fazer o folhado e estourava tudo folhado. E aí eu falava o quê? Porque eu esquecia de abrir o cilindro. Não tinha noção. Aí eu falava pro cara, o cilindro tá quebrado. Aí ele, como tá quebrado? Estourou tudo minha massa. Ele, Samuel, não é assim, o fulano vem aqui e faz, eu vou falar pra ele vir aqui. E trouxe um cara, o cara começou a me ensinar, me dar as dicas ali, sem paciência nenhuma, mas começou a ensinar. Começou a fazer isso, feedback. E aí as coisas começaram a andar. Fluir, né? Com 6 meses, eu achei que eu era o Batman da confeitaria, da panificação. Falei, vou virar confeiteiro. O cara que tinha paciência comigo não teve paciência do meu pedido pra receber como confeiteiro. E ele fez o quê? Mandou embora. Tchau, vai pra casa. Sem feedback. E aí eu comecei a trabalhar numa rede de supermercado. Na rede de supermercado, eu tive um chefe que era chefe, não era líder. Se o Palmeiras perdesse um dia antes, no dia seguinte era o velório. Ele matava todo mundo que tava na frente. Então ele chegava já emburrado, já com raiva da vida, com raiva de tudo, batendo lata e eu tinha medo. Molecão, tinha medo. O cara chegava batendo tudo lá e eu não entendia nada. Esse cara todo dia me dava feedback. Todo dia ele me levava lá pro quartinho da farinha lá pra me dar feedback, pra falar pra mim. O que você tem? Você tem problema? Começar a gritar comigo. E eu começar a chorar, igual criança. Você tem problema? Que lerdeza é essa? O padeiro falou pra mim que atrasou o pão por causa de você. E não sei o que, eu não sabia responder, eu não sabia o que falar. E foi indo. Com 3 meses, ele pegou e falou assim pra mim assim, não aguento mais te dar feedback. Pra você não falar que eu sou ruim, eu vou te transferir de loja. E me transferiu de loja. Mandou pra fábrica. Na fábrica eu tinha um outro chefe lá. Esse outro chefe já era mais tranquilo. E lá com esse chefe, eu tinha outro cara só pra me acompanhar. Eu era ajudante do cara e o cara veio na mesma linha. Então todo dia ele chegava pra mim, Samuel, amanhã deixa pronto isso. E eu, assim. Aí começou as coisas a fazer sentido. Ele vai te explicar o que você ia fazer, mas como fazer. Como fazer. Eu ia lá, fazia. Com 6 meses pra 7 meses, eu já liderava a parte da mesa. Então a mesa de produção já tava comigo. Aí as coisas foram começando a andar. Quando começou a andar, me deram férias, me promoveram pra padeiro. Aí eu falei, sou padeiro agora. Que beleza, que maravilha, vou pedir a conta. Eita! Cabeça de bagre. Pedi a conta, porque tava bom demais, já tinha aprendido o que tinha que aprender. Recebi uma proposta, fiz o quê? Fui embora. Fui pra trabalhar nessa proposta, pra ser confeiteiro, porque eu amava ser confeiteiro, não gostava de ser padeiro. E aí o que acontece? Fui trabalhar no lugar que o dono do lugar não dava feedback. Ele dava uma lista e você sabendo fazer ou não sabendo, então eu tirava a átia e tirava a ciabatta da massa do pão doce, porque foi assim que eu aprendi. Da massa do pão doce você tira tudo. Mas não era. Então, o cara não dava feedback, ele não dava feedback e mandava embora. E aí, os anos foram passando, eu fui entendendo o que realmente é esse feedback, tanto positivo quanto negativo. Se você tá ouvindo a gente aí, lidera uma equipe e você não dá feedback, você tá carente de feedback. É verdade. Você precisa sentar aqui na roda de amigos e bater um papo com a gente, porque se você não tiver um feedback também a seu respeito, eu costumo fazer o seguinte, todo lugar que eu vou, que eu formo equipe, eu sempre coloco 2 pessoas que são totalmente o oposto de mim na opinião. Né? Na Sorvepan, você já sabe qual que é o nome, vou até falar o nome da pessoa, eu colocava a Camila, na Sorvepan, a Camila trabalhava comigo. E eu sempre coloco mais uma pessoa em stand-by. Pra quê? Eu sempre deixei isso bem claro. Eu não sou o rei desse negócio aqui. Não é eu que tenho que fazer do meu jeito. Quando vocês veem que tá passando do limite, que eu tô excedendo o nível de cobrança, ou talvez estou excedendo o nível de feedback, me chama. Me fala. Porque eu não quero errar nesse sentido. E muitas das vezes me chamavam, Samuel, tá errado isso aqui, você não falou com fulano, você não fez isso, você não fez aquilo. E eu, naquele momento eu recebi aquilo de amargo, né, Samuel? Recebia ruim, mas depois eu entendia o motivo, porque eu dei essa liberdade para que isso acontecesse realmente.
Porque muitas das vezes nós queremos abraçar tudo. Sim. E aí a gente não tem um feedback positivo nem da nossa equipe, que é o principal, Sim. e nem dos nossos gestores. Esperar feedback de gestão, de reconhecimento, esquece. Esquece. Isso aí. O reconhecimento que você tem que ter mesmo é dos seus liderados. A empresa, se ela reconhece ou não reconhece, aí é um particular dela, é uma política dela. Entende? Agora, eu, como papel de gestor ou líder, eu tenho que dar feedback para minha equipe, tenho que receber feedback da minha equipe. Então, eu tenho que estar aberto para isso. Então, nessa questão de feedback, muitos líderes fracassam por isso. Não tem feedback, nem da equipe, nem da empresa. E quando tem um feedback da equipe, que é um feedback negativo, se inflama. Aí perde a equipe. Então, nessa questão, todas as vezes que eu passei por empresas, né? Recentemente eu saí da Sorvepan, agora é Foodbase, a gente tá construindo, vai começar a construir uma equipe lá na Foodbase, equipe técnica. Tá então, aqui, né? Tá aí, ó. Isso, fala um pouco aí desse trabalho. Que tem, né, Samuel? Não cortando vocês, se quiser aqui, falar um pouco. O chantilly deles aí, né? O chantilly em pó. Na verdade, assim, pra confeitaria, para sorveteria, para parte de panificação, a parte de gelateria, nós temos soluções para todos os negócios aí. Então, a Foodbase em si tem essa parte de recheios, que são recheios aí bem... além de muito saborosos, na sua composição tem a questão do chocolate mesmo, a manteiga de cacau. Ele tem vários nomes agregados ali que, vamos dizer assim, a gente chama o Kinder, né? O recheio de Kinder, sim, o recheio do Laca Oreo. Então nós temos aquela linha bem gourmet mesmo para poder trabalhar aí. Então, na Foodbase agora eu venho para... Tá vindo forte, né? Tá forte, tá vindo forte. Eu conheço bastante recheio bom, né? Tem várias empresas boas. Só que eu vou falar pra você, a gente abriu uns produtos da Foodbase. Maravilha. Lá no curso lá, ô Deus. É fora do normal. Diferenciado. Diferenciado. Já tá dando Sim. Focada legal nela ali. Aquele ali é chocotinho, isso aí? Chocoletinho diamante. Esse daí a granometria essa base dele. Aqui, né, Samuel? Também, né? Essa base é a base torta creme. Normalmente eles utilizam para fazer gelato. Mas aqui, dentro da confeitaria, nós conseguimos fazer uma linha muito grande, muito ampla. Nas monoporção, fazer a própria panacota, tira dela, uma torta holandesa, tira dessa base. É só acrescentar alguns outros ingredientes aqui. São recheios bem práticos, aí aqui, bem fácil. Vem aqui da Foodbase e entra a IP. A IP embalagem. A IP, o que acontece? Você vai ter uma torta legal. E vai colocar em qualquer embalagem? Colocar em qualquer embalagem. Pode, né? Não tem como. Aí já entra os pratos da IP. Bonito esses pratos, entra né? A caixa, né? As caixas. Transporte, né? Transporte. Esses dias eu tive que quase colocar na caixa de sapato. O cara que eu não tinha. Está com uma linha também. Uma linha de embalagem de panetone. Panetone, sazonalidade. Olha aí, Júnior do supermercado tá sempre assistindo a gente aqui. Sim. Olha que opção bacana aí. De recheios, de embalagens. Então agora na Foodbase a gente vai começar a montar uma equipe, né? A gente está estruturando o Brasil, as distribuidoras, desmistificando um pouquinho o contexto de confeitaria, né? Trazendo esse contexto de confeitaria fina, aplicações com praticidade, facilidade, mas com aquele requinte fino realmente, que é o que a confeitaria precisa, né? A confeitaria precisa disso. A frase deles é o quê mesmo, Samuel? Valorize o seu tempo. Eles apegam muito nessa frase. Sim. Valorize seu tempo. Nós entendemos que o tempo, a gente sabe que todo mundo tem a mesma quantidade de minutos por dia, né? Se eu não me engano, é 1486. Se eu não me engano, minutos por dia. Agora, como você investe esses minutos, aí que é elas, particular seu. Lá também tem um Instagram legal também, Academia do Supermercado. Um projeto lá, até que ele falou, Manuel, um dos meus patrão, tá com um projeto legal para dono do supermercado, gerente, encarregado, para você saber analisar a sua empresa dentro do sistema. Porque tem muitas pessoas que não sabem, né? O cara entra na mercadoria, só que o cara não sabe nem fazer um custo. Não sabe fazer o custo de mercadoria, né? Não sabe precificar. Aí quando você vai ver, sua empresa tá fechando no negativo, né? Aí acho que em cima dessa dificuldade, que ele viu? Ele falou, não, vou começar a dar treinamento para supermercadista também. Aí agora dia 17 de janeiro vai ter esse
essa consultoria dele aí, né? Legal. Que eu acredito que vai agregar muito pra quem tá nesse ramo. Pra quem tem essa dificuldade. Pra quem tem essa dificuldade. Sim, sim. Porque hoje mesmo eu me vejo assim. Antigamente eu sabia fazer os produtos. Eu sempre converso isso com você. Sim. Hoje eu já sei fazer e explicar. Sim, isso é legal. Dentro do sistema e fora. Sim. E nisso ele vai ensinar isso pro pessoal. Teoria, prática. Teoria, né? prática. Por causa do quê? Se você só sabe confeitar um bolo, você ganha um valor. Se você sabe explicar, seu salário já muda. Sim. Seu salário Se já você muda. sabe fazer a conta desse Se bolo, você sabe fazer a melhor conta, ainda. né? Aí Sim. você passa a não ser só um confeiteiro, né? Sim, sim. Né? Por isso que a gente, assim, às vezes as pessoas eles acham que a gente tá dando os passos para trás. Não, não. Esse aqui a gente já pegou, vamos para os passos agora. Próximo degrau, né? Próximo degrau. Vamos pro próximo degrau, né? Pra Verdade. gente crescer, né? Sim. Que legal. Pessoal, estamos aqui 235 pessoas simultâneas com a gente, batendo papo, ouvindo aqui o feedback dos meninos aqui, a gente falando sobre liderança, falando um pouco sobre a confeitaria fina, atingindo aqui uns assuntos muito importantes, muito legal. O Samuel, mas o Viviane acabou de apresentar uns produtos novos ali, bacana. O Viviane dando testemunho que os produtos são maravilhosos, que ele usou lá no curso que ele faz. E os produtos são um destaque, né? O Zé tá dando uma focada ali mesmo no produto e falando da qualidade que ele tem. E falando também a gente aqui sobre liderança, né? O nosso assunto aqui também, liderança. E dando aqui um spoiler, motivando você, que às vezes... Tem gente que às vezes ele desanimou, né, Samuel, né, Viviane? Ele era líder, ele já foi líder, e às vezes o cara desanima, né? Cara, hoje eu vou falar pra você. Eu já tentei correr antes, hoje eu não corro não, hoje eu quero abraçar, só que assim, você vê aonde que a gente entra, não tem como você correr, que tá no sangue isso aí. Samuel, careca tá na área, esquece 2 vezes essa mensagem aí. Isso aí é o Anderson. O Anderson não, isso aí é o Júnior. Júnior. É o Júnior. O Júnior, ele me ama. O Júnior confeiteiro? O Júnior. Sim, Júnior. Um abraço, Júnior. O Júnior é um dos grandes amigos nossos. Ixi, eu amo ele de coração. É um irmão que a vida me deu aí. E uma vez, vou falar essa do careca, tá? Seu cara de pau. Depois você fala, tá? Não, vou contar essa história aqui. Vamos lá, liderar não é... A vida de líder não é morango, né? Chegou uma hora, eu tava no estresse terrível. Estresse mesmo, muito estressado, estafado realmente, com burnout e tudo. E ficando doido já e passando por terapia, porque eu tava ficando doido. Porque eu queria o problema de todo mundo. E eu vou explicar depois uma situação bem, bem legal aí, que vai servir para muitos líderes aí. E quando aconteceu isso, meu corpo reagiu de uma forma. Ou seja, começou a cair cabelo, eu tava ficando careca mesmo. É mesmo? Fiquei, olha lá, cara de pau. E aí eu fui visitar esse cara de pau aí lá na casa dele e a gente... Ele tem cabelo de sobra, Não, né? ele tem cabelo de sobra, esse blindado dele gasta, mas ele tem patrocínio só pro blindado. E eu na verdade, já sabia que tava com queda de cabelo, tava estressado, tava com muitos problemas, né, relacionado a muitas coisas. E começou a aparecer buracos mesmo na cabeça. Aqui o meio, aqui assim, ficou tudo cheio de buraco. E eu mergulhei lá na praia. Na hora que eu levantei assim, o solzão bateu, pronto. Apareceu a careca. Pronto, apareceu. Ele tirou foto, fez filmagem, fez graça. Começou ele só... No Instagram, se eu abrir o Instagram pra vocês, só me manda vídeo de careca. Ele só me manda. Aí ele fica mandando vídeo de implante, me zoando, me bagunçando comigo, né? E aí eu fiz o tratamento, fiz todo o procedimento, procedimento de se cuidar realmente no contexto emocional ali, de estresse mesmo, desestressar, pôr o pezinho no chão, respirar um pouquinho, fazer o que tem pra fazer, mas entendendo o momento, né, o situacional aí, conforme eu digo. E aí me tratei, aí começou a crescer de novo. Aí parei de ser careca, seu cara de pau. Rapaz, o Samuel, é forte isso aí que você acaba de dizer, né? Dentro isso tudo ocorreu fazendo trabalho de liderança. Sim, porque quando você se compromete a liderar de verdade, você vira alvo, né? Dentro da empresa, eu sempre digo, eu levo resultado para a empresa, mas a forma que eu administro a minha área, você me cobra o resultado, não a forma que eu lido com uma pessoa ou outra. Por quê? Porque são pessoas. A gente tá liderando pessoas, não é gado.
Então não tem que ser... Eu respeito 100% os procedimentos da empresa, de qualquer empresa. Eu visto a camisa realmente. Quando eu visto a camisa, eu visto a camisa. Se precisar... É como eu deixei bem claro aqui pra Foodbase, né? Pro meu chefe, que é 2 chefes, assim, que a vida me deu aí pra gente caminhar junto. 2 pessoas de gás mesmo, que tem esse mesmo olhar. E eu deixei isso bem claro pra eles. Eu virei a chave e eu vesti a camisa. Agora é a hora da gente voar junto. Sim. E ponto final. Então, quando eu viro a chave, eu viro a chave. Agora, a forma que eu for... Exemplo, eu vou e contrato o Vivi Anderson. Aí a empresa me questiona porque eu contratei ele. Não entendi. Peraí. Só porque eu contratei ele? Não entendi. Mas no quê? Não, é porque você contratou essa pessoa. Mas o que tem a ver? Não é eu que vou liderar? Eu acho que não, tem cobranças que não faziam sentido. E quando começou a atingir muito minha equipe, começou a ter situações que me atingiam diretamente, eu me colocava, ouvia muito questionamento, muita coisa eu apresentava em números e era positivo. E do outro lado eu tinha uma resistência, eu comecei a sofrer com aquilo. Aquilo começou a me fazer mal e o meu posicionamento começou a ficar de burnout mesmo. Meu posicionamento começou a ficar bugado. Você me questionava numa coisa, exemplo, uma conta boba, 2 mais 2, e agora? Eu não sei o que falar. Por quê? Porque eu estava cansado, exausto, estressado no extremo, e infelizmente afetou a minha saúde aí, né? Mas foi um tempo, passei por esse tempo. Ele pulverizou a cabeça de Frito. É um cara de pau. Aí você parou, como que é? Você deu uma parada de trabalhar? Não, trabalhei. Continuou assim mesmo? Continuei no processo. Né? Eu entendi que era um momento e era um processo. Né? E eu aprendi a administrar isso. Porque... A realidade é o seguinte. Quando você passa a trabalhar no sonho que não é seu, você tá no sonho de uma pessoa e ela sonha do jeito que ela quiser. Ela te paga pra isso. E você tem que se adaptar a isso. Você não é dono das pessoas. Eu não sou dono das pessoas. O meu psicólogo falou isso pra mim. Você não é dono das pessoas. Eu não sei porque você se dói tanto. Você se coloca tanto no lugar delas. Eu falava, mas é no meu perfil. Não é seu perfil. Você se moldou dessa forma. Você quer cuidar tanto das pessoas que acaba esquecendo de se cuidar. Aí eu falo, não, mas eu cuido porque um dia não cuidaram de mim. Aí ele falou assim, isso aí é mágoa do passado. Mágoa do passado, as raízes do passado, o gatilho do passado deixa no passado. Mas como liderança, você tem que ser líder. Tem que ser pai de ninguém, mãe de ninguém, nem dono de ninguém. Você é dono da empresa? Não. Então a empresa vai fazer desse jeito. E eu sofria muito com aquilo, eu guardava muito aquilo pra mim. E aquilo acabou me fazendo mal. Parar, eu não tive que parar, eu tive que me remoldar. Remoldar, né? Exemplo, a pessoa vai lá no seu setor... Um exemplo, tá? E muda tudo de lugar e não comunica você. E faz do jeito dela, e ponto final, e seca engula, garganta abaixo, goela abaixo. E naquele momento, desculpa, naquele momento eu me posicionava e ficava bravo, ficava estressado, chutava o balde. Não, aqui ninguém mexe, quem manda aqui sou eu. Bobeira. Conflito bobo. E aquilo foi me gerando coisas. E ao longo dos anos foi me gerando coisas que foi me cansando, me estafando, né? E aí, quando chegou no momento do ápice, eu precisei pedir ajuda. Quando eu pedi ajuda, né? E o mais... Isso é tão importante porque, assim, não me afetou só profissionalmente. Esse estresse. Me afetou no meu casamento. Me afetou na minha vida de liderança na igreja. Me afetou no meu convívio com as pessoas, porque eu estava cansado, eu estava estressado. E a margem para erro ali naquele momento é fácil. Entre aspas, a queda ali como liderança, perder a equipe. É rápido. É rápido, porque você pode acertar as 99 vezes. Pode acertar. Você errar uma, você é lembrado pelo erro. Infelizmente. A minha parte, assim, o que eu mais mudei, que eu evolui bem mesmo, foi por causa da hierarquia. O que mais me ajudou muito isso. Por causa de que hoje você sabe, o mercado tem 6 lojas. Vamos supor, 70 funcionários, um exemplo. Sim. Só que aí o que acontecia? Funcionário de loja mandava problema pra mim. Funcionário de loja mandava problema pra mim. Aí eu de longe, Samuel, eu opinava de problema que o funcionário mandava, um exemplo. Sim. Não é da parte da liderança ali, mandava pra mim e eu opinava. Aí chegou num ponto
Que eu vi que tava me prejudicando isso aí. Aí eu falei, não, tem que ver como é que funciona. E Peraí, deixa eu trocar aqui, Mildes. O funcionário que mandava pra você da operação. Da operação. Porque você trata diretamente com o líder. Aí o funcionário da operação passava o problema pra você. Aí começou muita gente mandar. Aí eu sempre opinava. Só que ao mesmo tempo que você opina, eles pegam a sua mensagem e mostram pro gerente. Eles usa isso como arma. Né? A maioria, eles perguntam a você, mas para benefício próprio. Sim. Aí eu fui ele já tem opinião formada, ele só quer um... Eu falei assim, não, isso aí tá me prejudicando. Quer fazer você assinar, né? Aí eu fui, tá me prejudicando isso aí. Aí hoje em dia, aí o que eu fiz? Eu falei, não, vou ver hierarquia. Como é que funciona a hierarquia? Aí até o Danilo, quando eu ia na loja do Danilo e resolvia os problemas dele, aí ele falava, antes, eu sou gerente da loja, viu? Você tem que me comunicar. Sim. Aí eu achava que ele tava, não. Só que assim, aí com um pouco eu comecei a parei pensar, falei, não, esse cara tá certo. Mas tá mesmo. Certo. Aí beleza, eu comecei a ver. Aí hoje, se funcionar, manda, você já se comunicou com o seu gerente? Sim. Se ele não resolver, pede pra ele me comunicar. Sim. As coisas do dia a dia, pedido, ok. Só que se for conversa, alguma coisa que é problema, primeiramente, o gerente. Sim. Eu sou supervisor, eu não posso entrar num problema que o gerente tem que saber primeiro. Você não vai na casa do pai de família pra dar ordem no filho dele, né? Sim, aí, beleza, eu comecei a separar isso aí. E outro, peraí, não, amanhã eu passo e comecei, você o gerente, acabou. Comecei a fazer isso, acabou minha dor de cabeça. Porque quando eu tava entrando em muito, aí eu percebi que quando você opinava, as pessoas pegavam o que você falava e usavam contra você. Sim. Entendeu? O Anderson falou isso aqui. Aí eu tirava a autonomia do gerente. Aí ficava aqui. Aí hoje não, hoje, vamos supor, tem reunião. É isso. Vou eu, gerente alinhado, com o líder, tudo alinhadinho. E acabou meu problema, minha dor de cabeça. Hoje eu durmo de boa, fico tranquilo, porque enquanto eu não diferenciei hierarquia, meu amigo, eu só tinha dor de cabeça. Isso sofre, né? Hoje eu saio da loja de boa. Por quê? Não, eu já tô alinhado com o gerente aqui. Sim. É isso aqui, vamos nessa linha, é essa linha aqui. Entendeu? Mas enquanto eu ficava dando ouvido um monte de gente que às vezes só quer o interesse próprio, eu só para baixo. Ladeira abaixo. Olha aqui, vou usar um pouco aqui o testemunho do Samuel. Porque a gente tem, como eu já falei, tem bastante líder aí ouvindo a gente, ou que irão ouvir posteriormente. A questão da liderança, gente, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar de você. Você tem que estar bem. Para você cuidar das pessoas, você também tem que estar bem. Você tem que olhar para você e quando a LED acender, que você perceber que você não está bem, você precisa ser humilde o suficiente para ir procurar ajuda. Sim. Procurar ajuda de alguém. O Samuel colocou aqui que ele até falando um comentário do psicólogo, fala para ele, então com certeza ele procurou o psicólogo. Sim. Então você precisa de um momento. Tem que ter ajuda. De repente, no momento na você verdade, é até interessante falar isso, porque assim, como eu disse, afetou tudo, afetou principalmente o meu casamento. Quem me obrigou a ir pro psicólogo foi minha esposa. Olha aí, então ela falou assim: ou se você não procurar um psicólogo, você já sabe, né? Você lembra que nós comentou aqui que a base de tudo é a família? Né? Se você tem ele falou assim, ano passado a gente, depois teve o curso, o Samuel comentou pra gente também uma experiência que teve também, né? Que a gente, você vê, é só pessoas que você vai ao seu redor que te agrega pra você. Sim. Se você senta numa roda ali que o assunto ali, você já sabe que é só aqueles assuntos que vai atrapalhar pra nós e fica ruim. Só que quando você senta na roda ali, igual tá vendo você, o Daniel também mandar um abraço pra ele, que é um grande amigo nosso também, né? Danielzinho. Ele é uma pessoa do bem. Isso que eu falo com as pessoas, você tem que tomar com quem vai agregar alguma coisa pra você e não vai, né? Eu até dei aquele exemplo do se cerquem de amigos, igual aquele amigo aleijado, que os amigos não olharam pra multidão. Eles não olharam se tinha pessoas na frente, se não tinha. Eles olharam pro teto, olharam pra cima e falaram: não, vamos pôr ele lá em cima lá. Vamos colocar ele na presença de Jesus. Ou seja, se cerquem de amigos que te levem pra presença de Jesus. Porque amigos que vai te levar pro rolê errado, pro caminho mais curto, sempre vai ter. Sim. Agora, se cerquem de pessoas, de amigos realmente igual a esses amigos aí, que são pessoas que realmente querem o seu bem, querem ver o seu crescimento, que se alegram com as suas conquistas, porque hoje em dia o maior desafio nosso é se aliar a pessoas que se alegram com as suas conquistas. Sim. Se alegram mesmo. Tem pessoa que fica triste quando você conquista, né? É verdade. Tem pessoa, não, conquistou, A gente, cara, eu vou falar pra você, eu fico feliz demais. Esses dias, até um ponto que eu vou tocar aqui,
a gente tem rede social. Eu tenho, você tem. Aí Sim. vira e mexe, eu posto o Instagram de alguém lá na minha rede social, eu não ligo. Aí a pessoa já me questionou antes, mas o seu Instagram, você tem que pôr mais as coisas suas. Eu falei, não, eu não nasci com aquilo do Instagram. Sim. Não nasci com aquilo. Por causa do quê? Eu já tive mais coisa do que eu tenho hoje, quando eu era Sim. traficante, pô. Mas de um dia pro outro eu perdi tudo. Sim. Isso aqui de Instagram pra mim, o que tá vindo, Deus tá abençoando. Só que assim, o que eu puder abençoar as pessoas através do meu Instagram, eu vou abençoar. Sim. Eu Isso vou mesmo. abençoar por causa do quê? Sendo canal, né? Às vezes você pega uma pessoa, Samuel. Às vezes muita gente conhece, eu conheço você, conhece o Edilson. Você pega uma pessoa ali que tá fazendo trabalho bom, você posta um trabalho da pessoa, a pessoa fica super feliz. É isso mesmo. Reconhecimento. Fica super feliz. E quando eles não tá esperando ainda. Aí a pessoa, caramba, antes você postou um trabalho meu na sua página principal. Eu uso pra isso e não ligo, porque eu não nasci no Instagram. Legal. Olha que legal. Entendeu? Olha que legal. Esses dias eu vi o Antes postou uma imagem do curso dele lá. Eu sempre acompanho o que ele posta e tal. Aí ele postou um vídeo do curso. Ele nem sabe disso aí. Ele postou um vídeo do pessoal lá que vai entrando, pegando. Rapaz, quando eu vi a Rosa, tanto tempo que eu não vejo ela, a confeiteira, passando lá, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Rosa, você tava lá no curso assim? Tava, do tal do Viviane e o Samuel. Aí eu falei, do Samuel e o Viviane. Eu falei, eu conheço ele. Você conhece o Viviane? Eu conheço. Ela falou, nossa, mas eu amo esses meninos. Esse menino faz um trabalho fantástico. Eu fui lá, melhorou muito a minha vida profissional e tal. Sim. Meu irmão, você tem que contribuir com algo que você possa ajudar alguém. Sim. Né? Passar o conhecimento, né? Essa mulher ficou tão contente, eu nem contei isso aí pra ele. Essa mulher ficou tão contente de ter ido lá, de ter ficado próximo deles. E o nível dela subiu de confeitaria. Legal. O nível dela é outro. Isso é legal demais. O Bruno tava me falando isso também. O Bruno eu tenho liberdade de dizer dele aqui. Bruno do nosso lar. É verdade, ela foi lá. Então, a Rosa, né? Foi ela e o André. Ela Isso foi mesmo. para um outro nível. Foi para um outro nível Sim, através porque disso aí. o curso nada mais é do que ele vai e você aprende. Só que o trabalho de confeitaria, ele é bom. Só que antes do curso, nós tem uma palestra motivacional. Legal. É de liderança. Muito bom. De sistema. Ela faz esse trabalho também. Porque o curso, legal. Só que às vezes, muitas vezes, uma palavra que você ouve ali, Te motiva, né? motivar a pessoa, isso ajuda, né, Samuel? Ajuda muito. Igual você lembra que eu fui lá na Subpan, antes lá vocês deram uma palestra. Isso mesmo. O dia que eu fui também. Aí eles deram uma palestra. Às vezes, O dia que nós foi, né, que teve uma boa palestra. Teve uma vez que eu fui com ele lá sozinho. Eles fizeram uma palestra, Samuel explicou tal. Você vê, se você pega bem, depois que eu vi você fazendo aquilo, você já viu apresentando no mercado que eu trabalho. Depois que eu vi você fazendo. Sim. Aí eu fui, depois comuniquei Os com certificados você. também. Certificado, foi Samuel. Aí, certificado, tudo foi ideia do Samuel. Sim, que Tudo legal. foi ideia do Samuel, mas por causa do quê? Você começa ali, puta, mano, Samuel, cara, aí, traz sua equipe, mostra os números e tal. Mano, tudo foi ideia do Samuel. Isso, Só que que legal. porque, e a gente tem que ser humilde e reconhecer o que as pessoas fazem. Ser grato. Tem que ser isso grato. mesmo. Tem que ser grato. A gratidão porque, é um veículo. porque hoje muita pessoa ingrata, tem, né, Samuel? Tem muito ingrato. E a gente não liga. Tem. Só que assim, eu faço questão de ser grato, agradecer ele até que tá aqui, né? Pelo que me somou muita coisa. Aí, tipo assim, entrou ele, somou. Entrou o Edilson, já somou Danilo. Entrou o Danielzinho. Entrou muitas pessoas assim. Aí com cada um ali você vai pegando um pouquinho e tal. Meu, com um pouquinho não, você tá voando. Olha, eu vou ser grato aqui. Eu aproveitar essa oportunidade. Eu entrei no mercado Entrei no mercado antes, estava lá já. Inclusive foi o Manuel Paz, quero falar do nome dele aqui, que é um cara que a gente tem uma consideração muito grande por ele, né, Anderson? Sim. Menino que sempre ajudou a gente. E eu conheci o Anderson lá, desenvolvendo um trabalho, um menino novo. E aí eu fui lá com ele, peguei muita coisa mesmo, já rodado há alguns anos de mercado, e de lá eu peguei muita coisa, e é o trabalho os mais novos, né, que ele vinha desenvolvendo no trabalho dele eu peguei muita coisa, ele com humildade me passou tudo isso com humildade, e eu aprendi isso pra minha vida, que o que você aprendeu, você não criou, você copiou, você aprendeu.
Sim. Então, é bom você passar isso pra frente. Sim. Eu até quero acreditar que não existe mais o profissional que faz isso. Não, vou esconder aqui, que isso aqui é meu, é a minha receita, não sei o quê. Eu acredito que não tem mais. Tem, mas se tiver, deve mudar de postura, né? O que acontece? Hoje, que eu vejo? O líder que tá ganhando salário mais ou menos, ele não quer que você aprende. Porque ele tem medo de pegar. De perder, tem. Já aconteceu isso na sua equipe, já sabia? Já. Assim, eu trabalhei com formação de líderes, né? Do grupo Pão de Açúcar. E a gente via muitos líderes que tinham medo do profissional que estava, entre aspas, do liderado dele, que tinha potencial. E aí eu às vezes visitava algumas lojas, visitava alguns lugares, e aí a gente tinha que fazer avaliações, né? Aí o líder vinha pra mim e falava, aquele padeiro ali, você quer, né? Começava a falar um monte de coisa, confeiteiro ou padeiro, seja lá quem foi, começava a expor o time dele, né? Eu achava estranho, né? Aí eu comecei a avaliar, comecei a entender, aí eu comecei a ver, o cara tem potencial e esse abençoado aqui tá com medo. E aí ele começou a as pessoas começam, alguns líderes, né, começam a queimar as pessoas que estão na equipe para as pessoas não se destacarem, porque tem medo de perder o seu lugar. Sim. Mas não entendem que ela pode crescer, virar um supervisor, crescer, virar um gerente, crescer, virar um profissional mais qualificado, bem posicionado. E aí se expõe ao ponto de expor a equipe. E eu digo assim, o líder que fala mal de um liderado, pelo amor de Deus, não é líder não. Tem que rever o cargo. Porque imagina alguém, é a mesma coisa, eu tenho minha esposa, e eu ficar falando mal da minha esposa. Complicado. Não, mas a esposa, o liderado é o liderado. Peraí, te deram autoridade pra conduzir essa pessoa, e aí? Te deram autoridade pra liderar essa pessoa. Então, se ela der certo ou errado, tava na sua mão a responsabilidade. Verdade. Né? Então, assim, por isso que você até compartilhou comigo, e teve mais uma pessoa essa semana que compartilhou comigo. Eu sentei com uma pessoa pra conversar essa semana, e ela falou assim pra mim assim, eu não tava aguentando mais ouvir o líder da manhã falar mal do líder da tarde. Não aguentava mais. Chamei os dois líderes, coloquei cara a cara, falo o que você tava falando dela, e ela fala o que você tá falando dele. Já. Puf. Aí ela falou assim, na hora que os dois começou a falar, tirou um peso das minhas costas. Sim. Aí ela pegou e falou assim ainda, falou, tá vendo? Vocês estavam falando mal um dos outros e falando mal da equipe de vocês. Eu não quero mais isso. Acabou. Chega, porque senão vocês vão sair da equipe. Os dois. Acabou. Aí ela falou assim, já tem uma semana que eu tô tranquila. Tô dormindo em paz. Pô, esse sistema é o que eles faziam na penitenciária, velho. Cara. Sempre funcionou, né? Rapaz, uma vez os caras colocaram eu lá pra explicar lá. Eles faziam, quando era CDP, era dia de quinta-feira. Dia de quinta-feira você tinha que resolver todos os problemas lá. Aí os caras colocou eu lá. Esse dia tinha acho que 55 caras. E eu no meio da roda lá. E um cara que tinha um problema comigo, né? Foi e falou, ó, antes fez isso, tal. Aí os caras falaram, não, explica aí. Eles falam, explica isso, seu vagabundo. Eles falam assim, ó, ia pra sua cara. Aí eu fui, expliquei, tal. O cara falou, não, analisando aí o antes tá certo, tal, o menino tá errado. E antes, vai querer o quê? Eu falei, não, pro menino tá tranquilo. Tá de boa, tal. Só que aí, você vai se aprendendo isso aí, resolver seus problemas cara a cara. E no outro dia, esse menino que nós tava nesse problema, onde nós tá de boa, vai jogando bola, dando risada e acabou o assunto. Passou, e aí de você levantar aquele assunto que passou, velho. Esse falou assim, não, pôs uma pedra que acabou. E nisso você vê que é coisa que a gente usa no dia a dia. Né? Sim. A gente usa no dia a dia. Porque, né, Edilson? Porque, é isso mesmo. Porque enquanto não faz essa confronto, um fala ali, todo mundo só fala pra defender o seu. Quando você fala cara a cara ali, a pessoa já... não. Aí, às vezes, entende seu lado, entende meu lado, entendeu? E fica tudo certo. Aí você tira, igual você falou, tirou um peso da cabeça dela, nessa... Tirou um peso da cabeça. Tirou um peso, pô. Que legal, hein? Bate-papo aqui tá legal, pessoal. Estamos falando aqui sobre liderança, batendo esse papo descontraído aqui, aprendendo um pouco. Mandar um abraço pro Elton também, que entrou aí.
Mais em cima. Acho que o Elton trabalhava lá no Corpo Certo, né? Só pegar o panetone delícia aí pra mostrar aqui, pode ser, rapaz. Pega lá. E mandar um abraço pro Elton, que Deus continue abençoando ele. O Elton foi embora, né? O Elton foi embora. Foi embora lá, acho que ele foi para Minas Gerais. E aqui estamos falando sobre liderança. A liderança é algo que exige, vou repetindo isso aqui de novo, né? Não quero ser cansativo, mas essa é a verdade. A liderança é algo que exige muito de quem se propõe a ser líder. Olhando para o texto bíblico, o apóstolo Paulo trata disso assim: quem deseja o episcopado ou a liderança, ser líder, ser obreiro, excelente obra deseja. Então, na liderança, existe muitas dificuldades. Ser líder, existe bastante dificuldade. Mas as dificuldades, elas estão aí para a gente vencer elas. As dificuldades existem para a gente ir para cima desse problema, a gente confrontar esse problema, a gente resolver esse problema, a gente ajudar as pessoas com esses problemas. Então, você líder, você não será um líder se não tiver problema. O líder não é líder, ele está ali para resolver problema. O líder tem que resolver os problemas da sua equipe. Ele está ali para isso. É como o Samuel falou, entregou na mão dele. Não importa a forma que ele vai para resolver. Ele precisa resolver, entregar o resultado. Agora, o que a gente está falando aqui é a forma que você usa para resolver esse problema. A forma como que você lidera realmente. Lidera, exatamente. Como você lidera. Como ele colocou, que ele foi líder uma vez, o rapaz lá, com o confeiteiro que chegava nas horas erradas, ele se perdeu um pouquinho no começo. Mas isso aí serviu de lição. Sim. Entendeu? E ficar neutro também, né? Você tem que tirar tudo, amizade, ficar neutro ali. Isso é a gente... Eu acho que existem alguns modelos de liderança bíblicos que a gente observa, né? Dentre eles, Jesus, né? A gente sabe que Jesus foi um dos maiores líderes. Uma porque ele escolheu 12 que com certeza nós não íamos escolher. 12 pessoas que ninguém acreditava, né? Isso mesmo. Eram rejeitados ali pelos sacerdotes da época lá, pelos escribas, os fariseus. E Jesus escolhe essas pessoas. Dentro do contexto de liderança, se eu for olhar pra mim e falar, poxa Deus, o Senhor me escolheu mesmo, olhar mesmo pra mim e falar, o Senhor me escolheu por quê? Qual que é a relevância? E olhar por que Deus me escolheu pra conduzir uma equipe, talvez pra liderar até minha família. Isso. Se eu parar pra olhar e falar, eu não mereço, eu falo, não mereço isso. Mas se Jesus me escolheu, ele me capacitou para que isso acontecesse. Isso mesmo. Então, Jesus é nosso maior exemplo de liderança, né? Então, quando a gente realmente olha pra Jesus pra liderar, a gente lidera muito melhor. Verdade. Independente da religião, independente da crença. Isso. É um desafio pra quem aí não é cristão, quem talvez nunca leu a Bíblia. De Mateus até Atos dos Apóstolos, eu convido vocês aí para fazer esse desafio. Ler e ver o que é ser um líder de verdade. Um líder de verdade, ele entende que quando ele é abandonado, ele não abandona, porque Jesus foi abandonado. Na sua noite de crucificação, isso aí é forte, ele foi abandonado. Quando ele é abandonado, ele não abandona. Ele não abandonou. Um líder de verdade é aquele que quando sai do problema, eu vou dizer assim que Jesus teve um problema, né? Ele ficou 3 dias ali no sepulcro, ressuscitou, e ele caminha, né, com alguns discípulos, que são os 2 discípulos a caminho de Emaús, e eles não o reconhecem. É isso mesmo. O líder, ele não tem que buscar reconhecimento, ele tem que reconhecer. O reconhecimento, ele é consequência do seu trajeto. Um líder de verdade é aquele que lidera com exemplo. Um dos maiores exemplos de liderança é Jesus. Por quê? Porque ele foi negado e ele escolhe esse que foi negado para dar continuidade no seu ministério. Então, o trabalho da liderança verdadeira é aquela de entender e de ser aconselhado por pessoas que realmente têm relevância. Eu vou dar um exemplo bem clássico de liderança. Você falou tudo agora. Moisés estava julgando todas as causas. Chegou uma época que ele estava julgando todas as causas do povo. Seu sogro vai fazer uma visita pra ele, olha pra ele e fala, cara, você tá cansado. Por que você não escolhe dentre as tribos pessoas com essa capacidade pra poder te ajudar? E com mais rapidez vocês chegarem ao objetivo. Qual que era o objetivo? Julgar o povo ali e os problemas do povo. E ele logo ouve aquela
aquela instrução do seu sogro Jetro, e ele faz o quê? Ele escolhe pessoas dentro do povo e direciona as demandas. Líder de verdade não tem medo de direcionar a demanda. Líder de verdade é um grande exemplo. É um outro exemplo, né? Davi. Davi foi um líder de verdade, que ele liderava lá no pasto, sem ser visto. E é uma coisa que aconteceu na minha vida, com certeza aconteceu na sua vida. Muitas das vezes nós não precisamos ser vistos para sermos líderes. Sabe por quê? Porque quando Samuel vai para ungir Davi rei, Davi nem lá estava. Sabe onde ele estava? Trabalhando. E num dia, e na época da guerra, o que é que os filhos de Jessé estavam fazendo em casa? Se eles não estavam na guerra e nem trabalhando no pasto. O único que estava trabalhando naquele dia, estava focado naquilo, era Davi. E Davi era o único que não estava lá. E Deus fala o quê? Ele viu por trás das malhadas o rei de Israel. E era escolhido o rei, foi um dos maiores reis, e isso até hoje lá em Israel. É isso mesmo. Então liderar de verdade é estar trabalhando o tempo todo, independente se você vai ser rejeitado ou não. Independente se você vai ser perseguido ou não, porque Davi foi perseguido. Ele nem com o trono tava, nem com a coroa tava, mas teve oportunidades de matar o rei atual, mas ele falou assim: de forma alguma eu vou tocar no ungido do Senhor. Então, muitas das vezes, se eu reconhecer todos esses pontos, eu aprendo a liderar de uma forma competente e entendendo que sem Jesus como meu principal objetivo de liderança, ou seja, como minha principal referência, eu não lidero nem levantar pela manhã e tomar um café, nem falar com meu filho eu vou saber falar. Por quê? Porque eu vou liderar mediante a minha própria vontade, mas quando é a vontade do Senhor, ou seja, quando Jesus é minha referência, eu aprendo a olhar de uma forma diferente. Independente se ele vai me responder o meu bom dia ou não, se ele vai ser mal educado ou não, o amor vai brilhar nos meus olhos e com certeza eu vou fazer uma boa liderança ali dentro da minha casa. E você, com certeza, uma referência para minha casa, para minha família, para todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, liderar para mim é simplesmente isso. Grande exemplo, hein? Grande exemplo de Bíblia, porque usou um dos exemplos, um dos maiores da Bíblia, né? Que é Jesus Cristo, falando da pessoa de Davi, que foi um grande líder. Jesus é o maior, o ponto mais alto da nossa vida é Jesus Cristo. Mandar um abraço aqui pro Flaviano, o pastor Flaviano, que é um âncora aqui também programa, tá falando aí que o programa está uma benção. Pastor Paulinho também entrou aí agora, muito bom, que é âncora aqui também do programa, que a gente faz o podcast junto. Hoje nenhum dos dois conseguiu chegar, mas eles estão curtindo aí o nosso programa de longe, né? Deus abençoe. Gente, é isso aí, o nosso programa caminhando pro final. Hoje temos aqui mais uma delícia. O Anderson trouxe aqui hoje... Isso aqui é novidade lá na rede de supermercados Impacto, né? Que é o Panetone Delícia de pistache. Esse aqui é o de pistache, esse daqui é o de chocolate. É a massa de panetone com manteiga e açúcar e canela para dar aquele sabor. Certo. Mas o cheiro disso aqui o cheiro invadiu aqui o estúdio. O Impacto fica na região de Cotia, né? São 7 lojas na região de 6 lojas na região de Cotia. Aí você encontra esse produto aqui e outros mais na rede. Uma das melhores redes de supermercado é disso. Não tem um videozinho, né? Não vai. Sim, uma das melhores redes lá de mercado de Cotia. Verdade, eu trabalhei nessa empresa onde o Anderson faz o trabalho forte aí com padaria, e a linha da padaria é muito linda e muito saboroso, produtos saborosos. E esse novo aí é aí o Panetone Delícia de pistache. Olha aí, gente, você que às vezes ainda não conhece, o lugar de achar aí mais próximo aqui tá sendo aí no Impacto Supermercado, rede de supermercado. Nós caminhando aqui para o final dessa programação, já passou 1h e alguma coisa, já vai para 2 horas que nós estamos aqui, hein? Que legal, o bate-papo bem descontraído, bem tranquilo, os meninos aconselhando aqui, falamos assunto relevante para que você consiga mudar o seu jeito de liderar. De repente, Samuel e Viviane, tem um camarada que se enquadra dentro de toda essa colocação que a gente fez aqui, e essa conversa, esse podcast
podcast, ele ouvindo, vai mudar, vai fazer com que ele não perca o seu emprego. Porque um líder que tem todas essas atitudes erradas que a gente falou, que a gente cometeu, que já aconteceu com a gente viu outros líderes fazer, se o camarada for fazendo, a tendência é ele perder o emprego. Sim, é porque é o que eu falo hoje, o pessoal, que eles veem nós, um exemplo, muitas vezes vai no Instagram da gente por causa de um bolo bonito, de uma fatia bonita, de uma feira que você montou legal, um trabalho que você fez, só que sem ser esse trabalho, tem essa outra parte. Essa parte, verdade. É muito valorizada, muito importante para nós, né, essa outra parte. Eu me vejo hoje, assim, eu com feito bolo, gente dando curso, só que essa área que eu aprofundei nela agora é uma área, meu, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai mais você cava, mais você cava. Mais você vai sendo valorizado também, né, Samuel? Sim. Você vai sendo valorizado. E assim, e eu, assim, igual eu falei, cada dia que passa eu quero aprender mais. Sim. Mais liderança, né? Sim. Né? Porque, igual, juntando com o Samuel, juntando com as pessoas que eu já falei nos nomes aqui, pra agregar mais no meu currículo, né? Isso é importante. Hoje eu tô no Impacto, amanhã eu posso estar em outro lugar, mas vou dando o meu melhor até no último dia no lugar que eu tô, né? Pela gratidão também. Sair hoje, centrado na manhã, eu esqueço aqui, né? Deixo pra trás e vou fazer um novo trabalho em outro lugar e por aí vai, né? Entendeu? Legal, muito bom, muito importante. Mas, pessoal, Foodbase tá vindo forte. Foodbase tá vindo de foguete. Resolver muito esse nome aí, viu, Deus? Que legal. O Elon Musk tá querendo comprar já. Viu o potencial aí. Tá vindo. Que legal. Meus irmãos, nós vamos se despedindo aqui com muita alegria, um prazer, uma satisfação tê-los aqui. Nós vamos... Sei que o Samuel mora muito longe, a vida deles são muito corrida, ou a nossa vida são muito corrida. Eu quero mandar um abraço pro Zupo Uniformes aí, pro meu amigo lá, HC, o Zupo Uniformes e a camiseta que presenteou a gente com essas canecas. Eles têm essa empresa de canecas, de camiseta. Mandar um abraço pro HC também. E quero aqui agradecer o meu amigo Samuel, chefe Samuel, por estar aqui essa tarde, desprender, né, do seu tempo, dos seus afazeres, para estar com a gente aqui nessa tarde, prestando aí esse trabalho de utilidade pública, né? Um bom bate-papo, um bom aconselhamento para você líder, ou você que será um líder amanhã, que você vá por esses caminhos. Tá te dando caminhos para você errar menos. Isso não quer dizer que você não vai errar, mas tá te mostrando um caminho para você errar menos, né? Sim. Deus abençoe, Samuel, muito bom ter você aqui, viu? Obrigado. Viviane, Deus abençoe, obrigado por ter vindo, um amigo, a gente tá sempre junto, muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. Samuel, suas palavras de consideração. Eu que agradeço aí o convite, tá? Foi muito bom, espero ter sido relevante com relação a esse tema muito importante aí, e o meu desafio para todos vocês já sabem, de Mateus até Atos dos Apóstolos, você vai ter um modelo de liderança aí bem maravilhoso aí, que é Jesus, tá bom? Então, obrigado aí de novo o convite, Anderson. Obrigado, tamo junto aí. Também agradeço pela oportunidade mais uma vez e o pastor Edilson, pela consideração que você tem com a gente, né? Eu sempre falo, tava comentando até ontem com o Adilto de você. A gente trabalhou junto, né? Você saiu, mas o mais importante ficou, que é a amizade. Isso, legal. Né? Se tiver desavença para trás, ficou para trás. E a amizade ficou. E é o que mais importa, né? Verdade. Pode estar num lugar, precisa de mim, Deus, não, vou te ajudar. E vice-versa. É mesmo. Né? Isso é bacana. Isso é o que a gente sempre leva, né? Pra vida, né? Porque às vezes a gente trabalha junto no lugar, cara sai, não quer nem falar com a gente, só que a gente precisa um do outro. É isso mesmo. Né? A gente é uma corrente, né? A gente é uma corrente. Aí nós estamos aqui, você vê. Tem o maior respeito pelo Anderson, a família dele, né? Mas agradecer vocês e o pessoal, o rapaz, como é que chama? O Gesiel. Gesiel é o piloto, né? Na mesa de som.
Todos os sábados aí tá brilhantando aí com essa bênção. Meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado a todos vocês e até sábado, se Deus quiser. Sábado passado tivemos aqui o sanfoneiro, foi um negócio, tocou sanfona aqui no estúdio, e hoje tivemos aqui essas delícias, esse bom bate-papo aqui, falando de liderança, e que Deus continue a abençoar. Um abraço a todos. Daqui a pouquinho estarei ministrando lá na igreja do Vila Caldas com o meu amigo pastor Mike. Deus abençoe, uma boa noite para você e até sábado, se Deus quiser. Fomos!